Fala galera, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Hoje nós vamos fazer nossa live de ECMO. Para quem não sabe, ECMO é a famosa circulação extracorpórea que nós utilizamos fora do ambiente do centro cirúrgico, fora do ambiente de uma cirurgia cardíaca, né? Com o crescimento da pandemia, né, esse método vem crescendo bastante e hoje eu convidei dois grandes colegas, né, o Dr. Paulo, que é cirurgião cardíaco, o Dr. Sibanto, que é intensivista, está tratando muito paciente com Covid, para trazer para a gente a experiência deles e conversar um pouquinho sobre ECMO, que é uma terapia nova, pouca gente conhece, eu acho importante trazer essa informação para todos. Beleza, galera? Vou convocar aqui nossos dois palestrantes. Está pela primeira vez essa novidade do Instagram que dá para fazer live até 4 pessoas. Então já enviei o convite para os dois colegas, Dr. Sibanto, Dr. Paulo. Boa noite. Boa noite a todos aí, muito obrigado pelo convite. Boa noite, também agradeço aí o convite para a gente poder estar trocando uma ideia aí de uma terapia que é fundamental aí nos dias de hoje. É isso aí, né? Primeiramente, né, apresentar o Dr. Paulo. O Dr. Paulo faz parte do cirurgião cardíaco, faz parte da equipe de ECMO da Rede D'Or, né? Já instalou ECMO em vários pacientes. Quantos você já instalou? Você tem mais ou menos teu número de tua casuística atual? Aqui, assim, casuística atual nessa fase total, atual do Covid, por alto, assim, umas 12 ECMOs, assim, eu diria. A gente tem um levantamento quando a gente tinha em torno de 8 pacientes inicialmente, aí depois a gente teve uma queda no número de indicações, né? E aí agora está voltando novamente. E para quem não sabe, o Dr. Paulo também tem uma experiência gigantesca com ECMO, né? Já teve uma participação fora também, né? Fez um treinamento fora também. Conta pra gente um pouquinho dessa tua formação em ECMO também. Eu tive a oportunidade de fazer minha especialização na Alemanha, num centro bastante conhecido, né, de quem está na área de cardiologia, que é o Hospital de Leipzig, né, da Universidade de Leipzig. É um hospital com volume cirúrgico muito grande, né, em torno de 5.000 cirurgias ano. Então, a gente tinha uma formação que passava também pelo CTI, então a gente tinha que rodar, né, exclusivamente no CTI. Então, nesse período também tive a oportunidade de me familiarizar bastante, né, a gente... assim, já cheguei a ter 5 ECMOs no mesmo plantão, assim. Então, assim, a gente tinha uma rotatividade bastante grande, realmente. Beleza. E o Sibanto também está trabalhando aí com Covid desde o início da pandemia, né? Já vi alguns doentes em ECMO também, tem uma experiência boa para trocar com a gente, né? Então, eu acho que unir todas essas experiências, eu acho que vai ser fundamental para trazer informação, que eu acho que o principal objetivo dessa live é trazer informação, entender qual é o método, saber indicar o método, entender quais são os cuidados que nós devemos ter com o paciente que está utilizando esse método e qual o momento da gente pensar na retirada do método. Eu acho que para a gente começar, acho que o Paulo podia falar um pouquinho, explicar mais ou menos quais são os tipos de ECMO, o que é importante saber, antes de pensar na indicação, entender mais ou menos qual é a logística do ECMO, porque entendendo qual é a logística do ECMO, a gente pode pensar e raciocinar qual é o tipo de paciente que a gente vai indicar essa metodologia. Não, perfeito. Então, a ECMO nada mais é, né, do que uma circulação extracorpórea, né? Então, assim, a sigla vem do inglês, né? Então, uma oxigenação por membrana, né, extracorpórea. É óbvio que ela vem, né, tipo, ela vem dentro de um cenário de cirurgia cardíaca, né, que foi o que viabilizou, assim, o avanço da cirurgia cardíaca. Então, assim, iniciou-se em torno da década, na verdade, na pediatria, né, o conceito, assim, de ECMO, década de 60, 70, começou-se a utilizar isso para crianças com falência respiratória, viu que estava, né, tendo sucesso e aí que se desenvolveu. Eu imagino que a gente vai falar, inclusive, por causa do cenário de pandemia, até mais da modalidade, né, venovenosa, mas a gente tem, então, dois tipos simplificando, né, 2 tipos de suporte, né, quando a gente está falando em ECMO. Então, a gente pode ter um suporte que a gente chama, né, de um problema primário cardíaco, não é excludente ter um problema pulmonar, né, mas um problema primário cardíaco, então a gente fala de uma ECMO veno-arterial. E quando a gente está falando de um suporte exclusivamente pulmonar, ou seja, quando a gente não tem disfunção, aí a gente fala de uma ECMO venovenosa, né? Ainda assim, dentro desses 2 conceitos, né, a gente também tem
diferentes estratégias, né, dependendo do que a gente quer alcançar, e isso vai também vai influenciar sítios de canulação e as modalidades que a gente vai querer né, desenvolver no paciente. Então, por exemplo, se a gente tem, né, um cenário de cirurgia cardíaca, ou seja, a gente está já com o paciente com o tórax aberto, a gente não consegue um desmame da circulação extracorpórea, né, da SEC, que a gente fala, então a gente pode optar por fazer, né, uma canulação central, que a gente chama. Então a gente já está ali com a aorta e átrio, né, na nossa cara, e aí a gente pode fazer isso. Cada modalidade vai ter, né, suas vantagens e desvantagens, então assim, a gente tendo a canulação central, em contraste com a canulação periférica, né, que é quando a gente pega, por exemplo, vasos femorais ou até do pescoço, né. A desvantagem, né, da canulação central, obviamente, que é risco de sangramento, né, e a gente está lidando ali com estruturas mais nobres, então assim, a gente tem um risco maior, até de infecção e tudo mais, mas a vantagem é que a gente vai ter cânulas, né, com calibre maior, a gente vai conseguir oferecer um fluxo melhor, né, porque a gente consegue drenar e devolver com cânulas de melhor calibre. E também tem um menor risco, e aí de repente a gente pode visitar isso num outro momento da conversa, mas a gente tem um menor risco da chamada hipóxia diferencial, né? Ou seja, quando a gente tem uma competição, né, do débito cardíaco, quando a gente tem uma canulação periférica, por exemplo, a gente está mandando sangue arterializado pelo femoral, né, pela artéria femoral. E isso está indo de concorrência, né, com o débito cardíaco do próprio paciente. Então, se o paciente, né, tem alguma disfunção pulmonar também, por exemplo, ou se a gente inadvertidamente deixa uma FO2 muito baixa, né, no respirador, a gente pode estar irrigando, né, cabeça e coronários com sangue pobre em oxigênio, né? Então, isso é chamada síndrome de Arlequim, ou hipóxia diferencial, watershed em inglês, então tem diversas nomenclaturas. Então, a gente fazendo uma canulação central, a gente também evita isso, né? A canulação periférica tem a vantagem exatamente de você minimizar, né, esses riscos, né, da canulação central, porém, a gente tem a limitação de fluxos não tão utilizados. Então, você tem que levar tudo isso em consideração na hora que você vai montar a sua estratégia terapêutica. Ainda considerando assim como uma canulação periférica, né, o dispositivo ele não fica certamente tão periférico assim, né? Acho que é importante explicar para o pessoal onde vai ficar posicionado, onde que a seleção da posição das cânulas da circulação extracorpórea, que eu acho que isso vai facilitar um pouquinho do entendimento do público que está assistindo a gente. Qual o posicionamento? Então assim, geralmente quando a gente está falando, né, aí vocês podem também ir me corrigindo, enfim, né, ou me guiando na questão de qual modelo, mas vamos começar então pelo veno arterial, que foi onde a gente estava falando, então, inclusive, dessas questões de hipóxia, etc., né? Então, eu sempre vou ter uma cânula de drenagem, né, que é a cânula que vai retirar o sangue do paciente, e eu tenho uma cânula de devolução, que é a cânula, né, então, vamos lá, o sangue venoso, né, o sangue pobre em oxigênio, vai sair do paciente, vai passar, então, pela bomba e depois pela membrana, onde ele vai ser oxigenado, e aí, então, devolvido para o paciente, né? Através da cânula de devolução, que seria o sangue arterializado. Quando a gente está falando de canulação periférica, né, a gente vai ter diferentes sítios. Para drenagem, comumente a gente usa a veia femoral, tá? O sítio mais comum para a gente utilizar. Já para devolução, a gente falando de um veno arterial, a gente tem um pouco mais de opção, né? A gente pode devolver por uma artéria femoral, pode também devolver pela subclávia, né, tanto diretamente ou através de uma prótese, um pequeno tubo que a gente anastomosa e aí usa para cânula de devolução. E uma coisa que não se usa muito no adulto, mas na pediatria também é utilizada, é a carótida, né? Então pode ser utilizado também como um sítio de devolução. No conceito de veno venoso, né, a gente
também drenaria por uma veia femoral, por exemplo, e a devolução pela veia jugular interna ou até por uma femoral. Então, assim, existem também cenários em que a gente também pode utilizar a devolução por uma veia femoral. Por exemplo, né, teve um caso bem dramático e interessante, uma jovem grávida que, né, atirou fogo no corpo, então a gente estava sem acesso na jugular, e obesa também, o paciente, acho que se eu não me engano, tinha 180 quilos, então foi uma canulação bem difícil, e a gente fez então fêmuro-femoral numa vena venosa, né? É importante só a gente, na hora de posicionar, evitar o que é chamada recirculação. Então, vou mudar o exemplo, talvez porque fique mais didático, né? Se eu estou devolvendo numa jugular e estou drenando, né, numa femoral, ou seja, as cânulas vão se aproximar, né, via cava superior e cava inferior. Se elas estiverem muito próximas, eu vou devolver o sangue oxigenado e vou retirar, né, vou drenar o sangue já oxigenado. Então, o circuito vai funcionar praticamente como se estivesse num circuito fechado, e eu não estou oxigenando o sangue do paciente. Então, isso é uma preocupação na hora que a gente faz isso, né, que a gente canula. Então, essa distância e posicionamento de cânulas é importante para o ótimo funcionamento do sistema. Perfeito. Então, assim, Não, pode falar. Pode continuar. Não, acho que eu ia só concluir no sentido de esses são os sítios, né? A máquina, a gente tenta sempre também minimizar, né, os tubos, de modo que a gente não tenha também tanta necessidade de transfusão e tudo, então a volemia não fique tão distribuída pelo circuito, mas a gente também tem que levar em consideração que às vezes pode ser necessário o transporte desses pacientes. Então, assim, há uma necessidade às vezes de manobra da máquina, mas a gente tem que sempre evitar e deixar o circuito o mais enxuto possível. Perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema, pode mandar aqui no nosso chat, que a gente também vai trocar uma ideia aqui com os nossos debatedores. Lembrar sempre que questões relacionadas ao nosso tema que nós estamos discutindo, tá bom, galera? Agora eu vou levar agora para o Sibanto, né? Você quer fazer algum comentário, Sibanto? Sim, a gente estava, quando o Paulo estava falando aí do tamanho das cânulas, né, na ECMO VV, em que o débito cardíaco, pela fisiologia da utilização da circulação extracorpórea, depende muito do débito cardíaco, pelo o sangue que acaba gerando uma mistura, né, porque o ECMO VV é um sistema em série e o ECMO VA acaba sendo um sistema em paralelo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente acaba que devolve sangue antes de passar pelo pulmão. Então, o coração, no ECMO VV, ele é um personagem importante, porque quando o paciente tem uma inflamação muito grave, ele acaba tendo um débito cardíaco muito elevado. E a mistura, né, do sangue que eu vou devolver pela ECMO, que é o sangue bom, vou chamar de sangue bom, o sangue oxigenado, pode não ser suficiente em termos percentuais em relação ao índice cardíaco que está muito elevado. Então, a cânula de devolução do ECMO VV costuma ser, e a gente sempre pede isso aos cirurgiões, o Paulo tem essa experiência de colocar uma cânula bem mais calibrosa, né? Apesar da gente ter a preocupação das complicações relacionadas ao tamanho da cânula, é importante que a gente tenha, me corrigindo, na cânula de drenagem é que eu tenho que ter uma cânula que gere um fluxo significativo. Então, a cânula é bem maior do que a maioria do pessoal que não lida com ECMO está acostumado, né? Para a gente falar, Paulo me corrija, mas quando a gente fala de diálise são 12 frentes. Quando a gente está falando da cânula de ECMO, a gente está falando aí de 20, acima de 20, principalmente a cânula de drenagem, para gerar esse fluxo que é importante que seja muito alto para poder fazer uma mistura adequada com o débito cardíaco, que também pode estar alto, que é uma preocupação do ECMO VV. Só uma observação aí nesse quesito, né? Perfeita a colocação. Assim, drenar, a cânula de drenagem é muito importante, porque exatamente é o fator que acaba sendo, né, principalmente por ser uma única cânula, né, é um fator limitante para a gente conseguir dar bom fluxo. E a arterial, né, ou seja, de devolução, a gente fala mesmo numa configuração VV, a gente chama a cânula de devolução de cânula arterial. Sim. Não é que não é importante, né, mas é menos, talvez seja menos relevante, né? Menos impactante, né, na questão da gente conseguir dar fluxo, né?
Exatamente. E é importante também falar para o pessoal que está assistindo a gente, né, que esse modelo, né, modelo de ECMO, não é um modelo fisiológico, né? Então, é um modelo que a gente vai utilizar, o coração ele trabalha naturalmente, né, com um esquema de fluxo de um jeito, o ECMO vai botar o fluxo de um jeito completamente diferente. Tem essa questão também que a gente tem que levar em consideração, né? Então, por isso, não só por isso e outros fatores que a gente vai falar mais à frente, o uso do ECMO ele tem que ser temporário, né? Justamente para utilizar pelo menor tempo possível para corrigir aquela disfunção orgânica que o aparelho está substituindo. O aparelho vai estar substituindo uma função orgânica que não está legal naquele paciente, né? Então, eu acho que agora a gente pode seguir para a parte, agora, já que o Sibano teve visto muito doente COVID, né, a gente podia conversar um pouco agora sobre indicações, né? A partir do momento que a gente entende qual é a função, né, do aparelho, né, que é realizar a função de um órgão ou do coração ou pulmão, né, que ele vai gerar essa questão de débito, de oxigenação, eu tenho que saber quais são os pacientes, especialmente agora no foco do COVID, né, qual é o paciente que eu tenho que começar a pensar em ECMO. Eu tenho que pensar precoce, eu posso esperar um pouquinho mais, eu vou levar a PF em consideração para definir se o paciente merece ECMO ou não, eu vou esperar aquele paciente, só que o paciente que tem disfunção cardíaca. Qual é a situação onde no COVID inicialmente a gente vai pensar em ECMO? Então, né, o ECMO, como já foi comentado, ele é uma terapia de suporte, ele não vai resolver nada se ele estiver fora de uma estratégia, né? A palavra estratégia que o Paulo usou cabe muito nesse contexto e vai de encontro com todos os outros movimentos que a terapia intensiva tem em relação à abordagem do paciente crítico. A estratégia de ventilação mecânica protetora, ela é um dos melhores potenciais que nós temos de reverter patologias pulmonares agudas e que tenham potencial de recuperação. Então, a primeira coisa que a gente fala quando está falando de ECMO-VV, mesmo fora do contexto da pandemia, é que o paciente tem que ter tem que ser um potencial de se recuperar, né? É lógico que tem a discussão até do ECMO-VA, que a gente fala bastante do conceito do ECMO enquanto ponte, né? Que como ele é uma terapia de suporte, ele leva a gente para algum lugar. A gente pode até falar um pouco disso, que é ponte para recuperação, que é o que a gente espera no paciente COVID, ponte para uma outra terapia, quando a gente está falando do ECMO-VA principalmente, né, a gente fala de ponte para ponte, que tem outros dispositivos, o Paulo depois pode falar um pouco mais sobre esses circuitos que acabam conseguindo substituir a função circulatória por um período de tempo mais longo, e a gente também tem a ponte para transplante, no caso cardíaco, no pulmonar isso daí na nossa realidade não é viável, e a ponte para decisão. Depois que eu falo essas primeiras palavras, eu gostaria de dizer também que a gente está no meio de uma pandemia. Então, a gente tem que reconhecer que existem recursos limitados. A gente vinha falando na nossa última conversa de outras dificuldades que a gente tem passando para quem está ali na beira do leito, na frente dessa batalha. Então, o ECMO, antes de mais nada, não é uma terapia para todo mundo, é uma terapia de exceção, onde eu coloco a primeira palavra de um conceito de reversibilidade. Então, vamos tentar traduzir para o pessoal. Se eu estou falando de um paciente que já tem uma reserva orgânica muito comprometida, muita idade, e eu tenho mais um dano grave que o COVID pode trazer, é lógico que esse doente talvez não seja o melhor doente para a gente estar falando dessa terapia, que é uma terapia de exceção. Como você falou, não é fisiológica e a gente tem que pensar que a gente vai ter que selecionar os melhores casos. Isso é muito importante porque, como ainda é uma terapia off-label, a gente também tem que ter a preocupação de não sair indicando em todo mundo para não queimar o método, falando em um português mais direto. E, além disso, eu tenho que reconhecer a minha realidade. Às vezes eu não posso estar querendo botar uma terapia que envolve um arsenal tecnológico e um expertise, que eu acho que é tão importante quanto o arsenal tecnológico, são as pessoas que vão tocar o ECMO, sem ter condições básicas. Então o ECMO não é para aquele paciente que deu tudo errado. Feito essa introdução, se a gente for por critérios mais objetivos, a gente vai pegar critérios antes da pandemia COVID, e que o trabalho mais recente é do pessoal lá do Alan Combes, que é o EOLIA, que traz aí dois principais pontos, né? A dificuldade de oxigenação, que é uma PF menor do que 50 por 3 horas, ou uma PF menor do que 80 por 6 horas, depois de manobras de resgate, a gente chama de manobras de resgate, recrutamento e a prona, que a gente utiliza bastante, todo mundo está mais familiarizado disso pós-Covid, e
o critério de CO2, que parece até, nesse estudo, que seriam os pacientes que teriam maior benefício, que são aqueles pacientes que têm um pH muito comprometido por uma elevação do CO2 significativa, apesar da gente já ter quebrado as nossas traves de segurança no conceito de ventilação mecânica protetora. Então, a gente já sabe que a ventilação mecânica protetora aumenta a nossa chance de desfecho positivo, pressão de platô, pressão de distensão, volume corrente baseado em meta, de peso predito. E se a gente não consegue manter isso, e a gente está colocando muita energia nesse sistema, e o paciente tem uma doença que é curável, né, ou que tem uma repercussão de passar de uma fase inflamatória de melhora, a gente pode pensar, entendendo a nossa realidade, entendendo se isso também não vai ser leviano, e avaliando contraindicações, como, por exemplo, riscos de sangramento, que são ligados ao próprio método, que a gente vai, com certeza, falar aí no decorrer da nossa conversa. Isso aí. Paulo, quer complementar alguma coisa, Paulo? Se eu puder, um pouco assim, excelente a colocação, perfeita. A ELSO, né, que é a organização internacional que rege as diretrizes, né, sobre circulação extracorpórea, fez uma diretriz para o cenário de Covid, né, ela divide, inclusive, né, levando em consideração isso, escassez de recursos e tudo mais, ela divide, inclusive, em níveis, né, ou seja, onde você pode oferecer ECMO, onde você tem que ser restritivo com ECMO, onde você não deve oferecer ECMO, ou seja, não faz parte, né, do seu arsenal. E a gente, eu diria que a gente está já no nível 2, assim, né, ou seja, a gente já está tendo que realmente ser seletivo na indicação. Já ficou uma indicação bem mais agressiva, né, então, assim, enquanto numa diretriz geral a gente tinha uma PF de 150, depois uma PF de 100, né, como foi falado perfeitamente, a gente já está chegando em 60, 50, então assim, já está bem mais agressivo a indicação, e ainda assim, né, a gente tem que levar até critérios que não eram considerados como contraindicação absoluta, como tempo de intubação, etc., hoje já, né, nesse cenário de Covid é considerado como uma contraindicação absoluta, então assim, realmente a gente está numa fase que isso está sendo bem mais criterioso, né, para indicar. Exatamente. Também uma coisa que aconteceu lá no início da pandemia, no ano passado, né, até um caso bem emblemático que foi publicado, não lembro qual a revista que foi publicado, uma paciente jovem de 20 e poucos anos, que evoluiu com Covid na fase inicial, chegou a ficar um tempão em ECMO, só que ela não conseguia desmamar de ECMO. Então, nessa paciente foi decidido por transplante pulmonar. Foi até um caso que foi publicado, não sei se chegaram a ver um transplante pulmonar. Foi o primeiro transplante pulmonar em paciente pós-Covid, né? O aspecto do pulmão que foi retirado, um pulmão completamente destruído, né? O Covid ele pode fazer isso, ele pode gerar um grau de inflamação pulmonar, onde você, num paciente jovem, saudável, rígido, você perde toda a funcionalidade de um órgão. Então, nesse cenário, o ECMO foi importante nessa decisão para transplante. Claro que tem que ter um órgão disponível, uma outra realidade, esse caso foi realizado nos Estados Unidos, né? E tem um outro tipo de suporte que nós temos aqui no Brasil, né? Então, às vezes tem todo o cenário favorável, que é um paciente que tem tudo para responder, um paciente jovem, sem comorbidade, né? Mas ainda assim, a terapia isoladamente ela não vai ser capaz de reverter o quadro inicial do paciente. O que, nesse caso, só reverteu foi justamente essa ponte que a gente conversou, que foi a ponte para o transplante. Beleza? Você sabe que a experiência do ECMO-VV, ela foi muito retomada depois da pandemia do H1N1. Um primeiro trabalho que chamou a atenção disso, que foi o César Trial, que foi um centro que os pacientes eram encaminhados e teve um desfecho positivo, e que tem uma série de análises críticas quando a gente está falando de uma evidência mais robusta, mas surgiu justamente também por uma pandemia viral, onde a gente tem doentes que têm, sim, passado aquela fase aguda, a possibilidade de uma reversão. Exatamente. Chegaram algumas perguntas aqui, mas eu acho que fica melhor responder essas perguntas no final, porque como tem perguntas de assuntos que nós vamos falar lá na frente, eu acho que a gente pode fazer um apanhado das perguntas no final, né? Então vamos partir para a próxima etapa da nossa conversa. Tá lá, nós já vimos o que é o método, qual é a indicação do método. Tá lá, o paciente, nós indicamos que esse paciente merece um implante do ECMO. Quais são os cuidados? Agora o paciente já está com o ECMO implantado. Quais são os cuidados? Aí eu quero ver dos dois colegas aí quais são os cuidados que nós devemos ter
durante o período, né, da utilização do método, né, questões relacionadas à anticoagulação, né, e como é que vai ser o acompanhamento desse paciente. Quem faz o acompanhamento desse doente? Conta aí pra gente. Sim. Posso? Então vou lá. Pode começar, Paulo, pode começar. Então tá. Então, Pode. sempre que a gente está, né, usando um sistema de circulação extracorpórea, seja, né, até mesmo a diálise, então a gente vai precisar anticoagular. Então, antes do implante, né, a gente vai heparinizar o paciente. Então, a gente quer ter, assim, varia um pouco, né, de serviço para serviço. O mais comum é ser utilizado o PTT, né, na verdade seria nada 100% preciso, mas seria o que seria mais possível, né, de você atingir um certo grau de precisão. Então você quer atingir ali uma anticoagulação, varia também de acordo com a modalidade, se é veno arterial ou veno venoso, mas vamos botar em torno de 60 segundos, né? E aí tem uma relação em torno de 1,8, 2. Então, assim, o paciente tem que ficar anticoagulado, né? A gente vai fazer não só o bolus antes do implante, mas também vai fazer, né, um drip, ou seja, uma infusão contínua para manter uma anticoagulação. Isso tem que ser controlado, então toda vez que a gente altera, né, a gente vai 4 horas depois também controlar. Eu não sei se de repente eu estou saindo muito da minha área falando dessa parte intensiva, então de repente eu vou falar mais da parte de controle do sistema. Então, assim, o paciente está num cenário de terapia intensiva, então obviamente vai estar monitorizado, né? Mas o que a gente vai acompanhar, e geralmente a gente usa um sistema de plantão, né? Então sempre vai ter um perfusionista, né, para poder ali operacionalizar a máquina, né? E ele que vai fazer, então, essa intermediação, né, que vai, controla, então ele sabe também operar, então, né, a máquina começa a alarmar, em vez de todo mundo correr, cada um para um lado, tem alguém ali que vai saber, então, como solucionar, né, os problemas iniciais. Então, assim, o que a gente vai avaliar em termos de sistema, né, além das gasometrias e tal, a gente vai avaliar as pressões do sistema, né, porque isso é importante para a gente saber se o sistema está funcionando então de maneira adequada ou se a gente está tendo algum problema. Então, uma das coisas que a gente avalia, por exemplo, né, é a pressão venosa. Eu vou chamar de pressão venosa porque a pressão que é como se fosse ela é antes da bomba, né, antes da centrífuga. Então, a gente usa isso como um parâmetro, porque se eu tiver qualquer coisa que esteja dificultando a minha drenagem, né, essa pressão é negativa e eu vou ter essa pressão vai ficar mais negativa. Então, existem também limites. Então, se eu cheguei num valor acima de 150, mostra que eu estou tendo já alguma restrição de drenagem. Que pode ser volemia, pode ser uma cânula que está quincando, que está dobrando. Então, eu já tenho alguma coisa para me orientar. Outra coisa que a gente tem visto muito nos pacientes com Covid, né, porque eles têm esse estado protrombótico, é realmente a gente ter problemas com membrana. Então, a gente também mede a pressão pré e pós-membrana. Isso também para a gente saber o gradiente, e são esses valores que a gente usa para saber se a gente está tendo um aumento do gradiente. Um aumento do gradiente transmembrana, então sugere, né, que a gente está tendo uma dificuldade de passagem do sangue. Então, a primeira coisa que a gente pensa é trombo na membrana, então a gente tem que avaliar isso também, né? A pressão pós-membrana também vai avaliar caso a gente tenha alguma dificuldade de devolução, ou seja, se eu tenho uma cânula arterial que está pequena para esse paciente, ou se eu tenho uma cânula que está quincada, então ela também vai me orientar com relação a isso. E aí a gente vai ter esses parâmetros, né? Isso com relação ao sistema. Dentro do sistema a gente também controla, então, a quantidade de oxigênio que a gente oferece, né, e o fluxo de ar, que é o que a gente chama de sweep, né? E, assim, fazendo, né, um comparativo aí com um paciente em ventilação mecânica, o sweep é como se fosse uma frequência respiratória, né, ou um volume corrente, algo que a gente usa, né, para controlar um pouco como a gente está lavando o CO2, né, e a FO2, como é a quantidade de oxigênio que a gente realmente vai ofertar para o paciente. Assim, existem determinantes, né, que vão influenciar a capacidade da membrana, né, tanto de lavar o CO2 quanto de oxigenar. Então a gente tem que sempre pensar que a gente, né, vai ter que ter um fluxo sanguíneo e vai ter que ter um fluxo de gás, né, no sweep,
que esteja mais ou menos... Inicialmente a gente sempre fala de uma relação 1 para 1, né? Mas é óbvio que essa relação pode variar e a gente no cenário está precisando de lavar mais CO2, aumentar mas se a cânula estiver pequena, não ter intenção de levantar o fluxo, e isso pode também influenciar na questão da membrana, tá? Com relação aos gradientes, a gente falou, com relação ao controle de gás, é isso aí. A gente não deve fazer isso também, essas medidas, né? Como a gente tem risco na manipulação, então a gente tem que sempre pensar que a cânula venosa é uma cânula de pressão negativa, então se a gente tiver qualquer intercorrência, a gente vai deixar entrar ar no sistema, né? Isso pode ser catastrófico. Então, assim, o ideal, né? Então por isso que a gente tem que ter sempre pessoal treinado quando for fazer qualquer tipo de manipulação no circuito, é você mexer na parte do sistema que tem pressão negativa, que se você tiver um acidente ou uma intercorrência, vai sangrar, mas, por exemplo, não vai fazer uma embolia aérea no paciente. Então é algo que dá para você reagir sem você ter que, né, parar o circuito, por exemplo. Tá? Aí, com a parte de CTI, eu acho que, né, vou sair da minha área se eu começar a falar muito, então vamos deixar para o expert. Não, a área é nossa, cara. É o interessante do ECMO, assim, essa troca de experiência na interseção de uma série de especialidades para que o resultado seja mais positivo, né? Então não tem área de ninguém, não. Um cruza, outro cabeceia, daqui a pouco é o contrário. Quando você falou aí, é interessante isso, né? Eu vivi uma experiência numa escolha de um hospital em que o perfusionista ele era um tutor, mas você não tinha um perfusionista o tempo todo. E é lógico que isso vai de cada realidade e de possibilidade. Mas isso foi muito interessante porque fez com que toda uma equipe tivesse uma vivência e treinamentos e simulações que colocasse o time todo ligado nas preocupações que a gente tem que ter. E isso faz com que as pessoas saiam daquela fase de medo para uma fase de respeito, porque a gente está falando de um circuito que passa ali 5 litros, né, por minuto. Então, qualquer desacoplar é sangue no teto. A gente sabe, quem já viu um ECMO sabe que você fica com aquelas pinças o tempo todo próximas, porque ou por uma embolização, ou por um sangramento, ou por qualquer problema no sistema, você vai ter que clipar aquilo ali, para você não ver um paciente ter um choque hemorrágico de maneira abrupta e você perder o paciente. Então, o modelo de ECMO, eu acho que ele está muito ligado à realidade, mas ele inclui a multidisciplinaridade. Então, esses conceitos que você está trazendo, a gente da terapia intensiva começou a querer aprender também, né? E é interessante que nessa troca a gente vai buscando um melhor resultado e a gente vai ficando mais atento a algumas coisas. E no doente, por exemplo, no ECMO VV, respiratório, a gente tem alguns detalhes que são fundamentais. Que, por exemplo, a gente sai de um doente que está muito grave, a gente bota em ECMO VV aquele doente que está numa situação muito difícil, né? Então ele está acidótico, ele está com potássio às vezes alterado por conta da acidose, e como o Paulo falou muito bem, o SWIP, ele tem uma capacidade de lavar o CO2 que é 20 vezes mais difusível que o PO2, muito rápida. Então, se eu começar o ECMO VV sem ter o cuidado de segurar o SWIP, eu provavelmente vou levar uma mudança de pH muito rápida, potássio com uma mudança muito grande do potássio e parada cardiorrespiratória no ECMO VV, que não é uma coisa boa de acontecer. Então, a gente tem todos cuidados ao lado do paciente que dizem respeito a múltiplos olhares, múltiplos pontos de vista, perspectivas. O perfusionista sempre soma, e é interessante que eles trazem aí uma série de cuidados e a gente vai aprendendo com eles, por exemplo, alguns cuidados básicos, além desse do início da terapia que a gente começou a falar do ECMO VV, como, por exemplo, os condensados que ficam no sistema, a monitorização das pressões e dos gradientes, como o Paulo falou, a questão de, num determinado momento do dia, você fazer alguns tipos de aferições, como, por exemplo, aumentar subitamente o SWIP para que esses condensados possam ser postos para fora daquele sistema para a membrana manter uma viabilidade maior. O cuidado de se quando você começou a botar lá, né, porque são 3 botõezinhos básicos. O botão do SWIP, que é a do CO2, vou colocar assim entre aspas para tentar simplificar para quem está vendo. O da misturador, do blender, que é o habitual da gente, e o da rotação, que vai definir o fluxo que a gente vai ter de sangue no aparelho.
E se a gente começa lá, e por que é importante um acompanhamento em um grupo que seja especializado nesse acompanhamento? Porque se você começa um ECMO, você bota lá uma determinada rotação, 3.000 rotações, e você está com fluxo de 5 litros, e passado alguns dias, nessa mesma velocidade, teu fluxo está muito menor, você tem que pensar que alguma coisa está acontecendo. Se você tiver a possibilidade dessas monitorizações das pressões e dos gradientes, com aquela olhar diário, né, de pegar a lanterna, quem chega no ECMO vai ver algumas coisas estranhas. As pinças, para o que a gente já falou, a lanterna para olhar a membrana, porque a gente vê trombos na membrana, isso é uma visualização direta. E uma outra parte que não é usada, mas que para se faltar luz, que é uma coisa importante. A gente não falou também do sistema de aquecimento que todo ECMO tem, porque o sangue vai sair de dentro do corpo da pessoa, num ambiente resfriado, a gente precisa também ter esse cuidado. Então, essas observações iniciais aí, depois das palavras do Paulo, para tentar trocar um pouquinho nesse cenário. Perfeito. Show de bola, show de bola. E a partir de agora, seguindo, né, nosso raciocínio, né, tipo, colocou um doente em ECMO, né, acho que vocês também pontuaram uma coisa que a gente esqueceu de comentar, mas o Paulo começou a falar alguma coisa sobre questões também de como a gente precisa utilizar o anticoagulante durante um paciente que está em uso de ECMO, por exemplo. Um paciente com uma hemorragia em atividade é um paciente que está contraindicado. A gente não conversou muito bem sobre as contraindicações ao ECMO, né? Falou algumas coisas, né, a respeito de disponibilidade do método, do paciente que não tem viabilidade, mas existem outras contraindicações. Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre algumas outras contraindicações, além de sangramento em atividade, idade avançada, aquelas questões não relacionadas à viabilidade do paciente, mas relacionadas ao método propriamente dito. Pode falar, fica à vontade. Não, por favor. Não, eu ia falar Eu comecei várias. Pode falar, fica à vontade. Não, então, IMC muito fora da curva, acima de 40 é falado. Impossibilidade de acesso, né? Sangramento com risco de vida, sem possibilidade terapêutica, né, Bruno? Se você tem um sangramento que você vai exigir anticoagulação. E aí vale mais uma observação. No ECMO-VV, onde a gente acaba lançando mão de um fluxo muito alto e você tem o pulmão como um filtro, né? Se você tiver algum processo embólico, você acaba tendo ainda o pulmão. Ninguém vai fazer isso propositalmente, mas isso protege um pouco a gente, diferente de um sistema arterial, quando você vai ter uma embolização ou para uma extremidade do sistema nervoso central, uma extremidade que vai colocar a situação muito mais delicada. A gente até consegue, em períodos de complicações de sangramento, e eu vou colocar muito entre aspas, para que ninguém diga que o Cibanto está falando que não tem que usar anticoagulante. Mas eu estou dizendo que a gente consegue, por períodos breves, manter o circuito com fluxo mais alto num sistema VV sem uma anticoagulação maior. Apesar de, como o Paulo já falou, na experiência COVID, que existe aí uma alteração de coagulação, às vezes você vai ter algum comprometimento mais precoce da membrana e exige, de fato, um olhar muito, muito próximo. Mas eu diria que a maior contraindicação do ECMO é prognóstico, cara. Porque, na verdade, às vezes a gente vai ter contraindicações, mas que se a gente acredita no prognóstico do doente e utiliza scores para isso, né? A gente tem o RESP score, que o pessoal dá uma olhadinha, isso não vale para o COVID, mas pré-COVID era uma coisa usada para o ECMO-VV, o SAVE para o ECMO-VA. A gente, quando olha para o nosso paciente, para aquela situação, e a gente acredita que aquilo é reversível, algumas situações que seriam contraindicações acabam sendo superadas, como o Paulo mesmo falou, às vezes numa canulação diferenciada, utilizando uma subclávia, que eu não tenho essa experiência, mas eles com certeza conseguem dar jeito em algumas situações que pareciam contraindicações. Então, acho que tem que ter aquele mesmo conceito da cardiologia, um time. Não adianta alguém sozinho, dentro de um universo de grande incerteza, achar que vai tomar todas as decisões. São decisões colegiadas, e acho que, caso a caso, a gente tem que discutir indicações sempre e também contraindicações, que às vezes a gente pode ter estratégias que conseguem vencer essas limitações, né? Perfeito a colocação, só para complementar, porque eu acho que passa, inclusive, por conceitos que a gente mencionou, que é a questão da ponte, né? Então, assim, com relação ao prognóstico, eu acho que é exatamente isso. Então, sempre que você
está considerando colocar um paciente em ECMO, você tem que saber para onde ele está indo. Então, assim, né, não dá para, não, vamos colocar aqui e ver para onde é que vai. Não, você tem que ter isso claro, porque caso você não consiga levar para onde era né, a sua estratégia, você vai ter que tomar decisões que, uma vez que você ligou a máquina, né, você tem que saber o que você está fazendo com ela. Isso com relação, né, a gente utilizando a terapia como ponte. Um outro ponto que eu achei que foi bastante interessante, né, foi com relação à anticoagulação. Então, assim, inclusive a possibilidade depende inclusive da membrana que a gente tem disponível, né, a gente está novamente numa fase de escassez, então existem diferentes tipos de membrana e cada membrana vai ter, então, mais ou menos propensão, né, a ter problema, e acho que, assim, não vou entrar no mérito de marcas nem nada, mas isso também entra, né, isso também é relevante. Então, assim, com relação à anticoagulação, acho que esse é um aspecto que a gente tem visto que é importante, né, ou seja, o tipo de membrana que algumas dão mais ou outras dão menos complicação. Perfeito. Eu estou, inclusive, com um paciente, né? Eu estou trocando de setor, né? Toda hora acontece alguma coisa, eu mudo de setor, né? Mas eu estava com uma paciente lá no hospital que estava com um ECMO VV que apresentou, na verdade, evolução mesmo, né? Da própria doença. O paciente começou a fazer uma discrasia importante, teve que suspender a anticoagulação. E ela conseguiu ficar um tempo razoável, mas doente muito grave de base também, né? Então, fiz essa pergunta até para provocar um pouquinho essa questão da anticoagulação mesmo na ECMO. E eu acho que agora a gente pode conversar, já com um tempo bom de live, começar a conversar sobre desmame, né, que é a hora que o paciente começa a melhorar, né, funcionou, né, teve uma boa resposta, e qual é o momento que nós devemos começar a pensar em desmame para esse doente, qual é o momento que a gente vai tirar o aparelho. Então, existe alguma técnica para isso? Definiu, o paciente melhorou, tiro, faço algum teste antes, como é que a gente faz? Eu posso só fazer, eu vi uma pergunta passando aqui, a gente estava Claro. falando um pouco de contraindicação, e achei que de repente vale a pena comentar. Então, como eu falei, a diretriz, né, para a Covid ficou bem mais agressiva. Então, assim, né, antigamente vinha a menção de que as contraindicações não são absolutas e todo caso tem que ser avaliado individualmente e tal. Então, hoje já entram critérios como contraindicação absoluta. Antigamente a gente falava em idade de 70 anos como um corte, né? Hoje já se fala em 65. O tempo de intubação, que foi a pergunta que eu vi, para contraindicação, antes, né, por exemplo, era tempo de tubo de 7 dias com ventilação não protetora. E atualmente já se fala em 10 dias, ponto. Então, 10 dias de tubo já como um critério de contraindicação. Então, assim, já está um pouco mais agressivo nesse sentido, né? Então, imunossupressão, enfim, disfunção de outros órgãos, isso já está bem mais criterioso. E, assim, é muito difícil, né, falar em números e falar tão roboticamente em se é ou se não é. Então, realmente, na prática, acaba que você vai individualizar um pouco, né? Mas é só para ilustrar que realmente os critérios estão mais agressivos. Aí vou fazer então, como a ponte, né? Você estava falando de critérios de desmame. Assim, eu acho que também foi uma pergunta que passou anteriormente, que é com relação ao eco. Assim, o eco é fundamental num cenário de ECMO, né? Acho que tanto antes quanto durante e depois, né, ou seja, num desmame. Antes ele serve, né, principalmente na avaliação, seja do VA ou do VV, porque mesmo se eu for fazer uma ECMO VV, eu preciso, né, ter documentado que eu não tenho disfunção, porque não faz sentido eu usar uma modalidade de ECMO que depois eu vou ter que, né, fazer um upgrade ou, enfim, fazer uma conversão. Então é importante a gente saber a função do paciente, e a gente às vezes tem doentes jovens e tudo, a gente acaba falando, pô, será, né, de noite, será que consegue eco e tal? Então, assim, é uma coisa que é importante nesse sentido. A avaliação durante, né, até a gente pensar se vai fazer o desmame ou não.
no cenário de VA, então é fundamental para o desmame. A gente vai fazer avaliações ecocardiográficas, a gente vai passo a passo diminuindo o suporte, ver como é que a gente está precisando de drogas, né, de aminas. Depois até estava nervoso ver a live de vocês de aminos vasoativos, falei, pô, tomara que faça jus aí, achei excelente, então parabéns. Então, assim, a gente vai ter que ter um suporte que a gente considera como se fosse um score, né? E a gente tem que... E vai usar o eco para avaliar a VTI, para ver a função. Então, assim, o desmame do VA. Vou falar um pouco agora do VA. Então, nesse sentido, a gente vai avaliar isso. A gente quer uma SVO2, né? No mínimo acima de 60. A gente quer estar com uma FO2 não acima de 50, 60%. Existem diversos protocolos, então, assim, o que eu estou falando também não é, né, um valor rígido, a gente vai fazer variações em torno disso. Eu quero um ED de no máximo 18, aí vai dar monitorização de cada departamento, né? Hoje até o Swangan já é uma discussão, então, que nem virou uma própria... Não sei nem a posição de vocês, estou falando, espero não estar falando nenhuma besteira assim, mas né, já é uma coisa que é discutida, né? Tem gente que acha que tem validade, tem gente que acha que só aumenta risco. Para a VV, eu acho a VV, assim, falando a grosso modo, é uma coisa um pouco mais simples, né? Porque com a própria resposta do paciente, você já vai, para manter valores fisiológicos, já vai fazendo um desmame. Então, assim, se você entrou com o sistema e aí o paciente, você vai fazer, né, aquela desescalada do suporte, né, para fazer uma ventilação protetora, e conforme o paciente vai respondendo, você já vai conseguindo reduzir a FO2 e tal. Então, tem coisas que tem nuances que eu acho que de repente vale a pena, que é uma coisa que a gente às vezes vê na prática. Então, assim, na ECMO VV, o fluxo, né, não é importante na hora que a gente fala em desmame, fluxo sanguíneo. Então, às vezes, as pessoas falam, mas né, a questão do desmame diminui o fluxo. Você pode, mas na verdade, diminuindo o fluxo, você pode aumentar também o risco de trombose do sistema. Então, assim, se você não está incorrendo no outro extremo, que é a diamólise, né, então você pode diminuir, mas você não vai fazer o desmame dependendo do seu fluxo sanguíneo. Você vai fazer o desmame dependendo do seu suporte de gás naquele circuito. Já no VA, vou dizer que é o contrário, porque você também pode mexer, mas o seu desmame é no fluxo, né? Então, assim, não faz também muito sentido você reduzir tanto a FO2, porque você vai provocar um shunt, né? Então, se o paciente tiver alguma disfunção pulmonar, você vai estar causando ali, né? Você vai estar pegando sangue venoso e jogando numa artéria, né? Então, não adianta você também ali reduzir, né, a FO2, porque você vai estar jogando contra, vamos colocar assim. Então, acho que são aspectos, assim, são nuances, né? Não estou falando nada de nada muito elaborado, mas são coisas que, às vezes, no raciocínio de quem está começando a tentar entender o sistema, podem atrapalhar, enfim. O famoso, deixa eu ver o que acontece, às vezes pode ser deletério para o paciente. Então... Perfeito. Eu queria até aproveitar a presença do Paulo para ele falar de algumas coisas que são comuns no ECMO VA, que a gente acabou dando muita importância para o ECMO VV, ouvir a opinião dele da cânula de reperfusão, que é uma coisa que as pessoas que não estão familiarizadas, e saber se vocês botam sempre, como é que vocês fazem isso. Excelente, perfeito. Então, assim, é importante, quando a gente vai fazer a canulação periférica, né, e a gente bota uma cânula na artéria femoral, a gente quer otimizar fluxo, então essa cânula potencialmente está, né, ocluindo toda a luz desse vaso. E isso vai provocar uma isquemia distal do membro, né? E o que a gente faz para prevenir isso, e respondendo a pergunta, eu coloco sempre, é uma cânula de perfusão distal, né? Uma cânula de perfusão do membro inferior para evitar a isquemia do membro. Tá? Então, existem cânulas específicas, a gente está num cenário que a gente às vezes pega uma bainha e coloca uma bainha, e a bainha também serve essa função. Mas é isso, perfeito. Assim, eu vi
né, durante a minha formação, os casos que eu vi onde não foi colocado, todos fizeram isquemia. Então, assim, eu boto em todo mundo. O pessoal hoje está defendendo cânulas um pouco mais finas, né? Eu não sei, e tem até alguns trabalhos que defendem que as complicações diminuíram com a cânula arterial um pouquinho menor, já que a cânula arterial não precisaria ser tão maior assim. Mas, de fato, eu também, na nossa experiência aí, do que eu acompanhei, sempre teve, que eu acho que é uma preocupação, uma morbidade muito significativa, né? Eu acho que acrescenta, acho que relação risco-benefício não justifica, entendeu? Assim, Sim, algo simples que você pode fazer para diminuir um problema grande. Então, perfeito. assim, meu entendimento é de que não tem porquê. Eu não quero também, né, estar induzindo ninguém a nada, não é isso a minha intenção, mas assim, Sim, meu raciocínio nesse sentido é que eu justifico. é, E aí, Só Sibanto? também trazendo, eu queria, assim, perfeitas as colocações dele, eu queria trazer, porque eu acho que tem pessoas que têm entendimento de ECMO aí em vários níveis do que estão nos acompanhando. E a gente, no ECMO VA, a gente tem alguns conceitos que são fundamentais, porque eu vou usar um termo aqui que vai facilitar o entendimento. Quando o coração volta, o ECMO periférico, VA periférico, joga contra. Então é natural que a gente tenha um aumento grosseiro da pós-carga e é natural que esse coração venha se ressentir e dessa forma levar uma congestão pulmonar e o sangue que vai sair lá do coração, que vai nutrir os primeiros vasos, principalmente os vasos que vão pro cérebro e até as coronárias, que a gente também tem que ter essa preocupação, podem nesse momento de transição ter dificuldade. Então, além de tudo que o Paulo falou de maneira perfeita aí, eu traria essas dificuldades do ECMO VA, que na prática são cuidados que a gente também tem que ter. Porque senão fica, quem não tem a prática, imagina que, pô, como é que o doente está piorando se está com ECMO? E ECMO é algo muito complexo que exige, como eu falei, vários olhares e o conhecimento da fisiologia e dos potenciais danos que a gente pode causar, eles têm que ser conhecidos por todos aqueles que militam dentro desse universo aí do suporte circulatório, né? A ELSO é a organização máxima e quando a gente fala, a gente tem que ter alguma vinculação, algum treinamento. Eu acho que já existe toda uma organização para alguém querer chegar de qualquer lugar trazendo mil verdades. Como o Paulo falou, os critérios, por exemplo, no meio onde a coletividade está sendo provocada negativamente no sentido de falta de recursos, se tornam mais objetivos. Eu acho que uma organização que pensa e que traz todas as evidências atuais sobre o assunto tem sim um poder de fala e tem que ser ouvida para que a gente não tenha aí extrapolações num método que já é um método de resgate, né? Show de bola. Redditor em peso aqui na live. Eu acho que eu vou abrir aqui para as perguntas que chegaram no chat, né? Que eu acho que chegou muita pergunta. Vou lá Manda voltar no bala. início, né? Para a gente poder finalizar, né? Então, chegou uma pergunta aqui logo no início, né? Que era uma pergunta sobre da Márcia, né? Que ela pergunta qual é a mortalidade dos pacientes que vão à ECMO que você viu lá na Alemanha, né? Porque aqui no Brasil, eu vejo que muitos serviços têm uma mortalidade altíssima, até porque indica mal o método, né? Então o pessoal fala assim, não bota em ECMO não, que você vai botar em ECMO para o doente morrer. Porque às vezes a indicação é muito tardia, já evoluiu disfunção orgânica e não vai resolver nada realmente na vida do paciente. Nesse o serviço na Alemanha. famoso, eu aprendi esse cliente morreu ontem, né? Tinha esse estigma, assim, né, da Uhum. terapia. Vamos lá, eu vou falar, na verdade, tipo, de mortalidade global da literatura. Então, assim, é óbvio que varia de acordo com o cenário, ou seja, num cenário de SLS a mortalidade é maior, né? E eu tô falando, quando eu for falando de mortalidade, eu vou falar agora de números de alta hospitalar. Então, no AV varia, você tem de pacientes, você chega a 40% varia de entre 40% a 80% de alta hospitalar. Então, assim, dependendo, né, você tem essas variações. Obviamente que num cenário de reanimação isso é bem pior. Na VV fica em torno de 60, também chegando a 80. Então, assim, no cenário de Covid, eu não estou falando agora de sobrevida, mortalidade na literatura chega a 80% em ECMO. Então, é bastante alta a mortalidade.
o último levantamento que a gente fez dos casos aqui, a gente estava com uma mortalidade boa, a gente chegou em torno de 40%, que eu acho, se na literatura chega a 80%, e a gente, visto também que a gente também tem diferentes serviços, né? A gente tem essa questão aqui de que a gente não tem um único serviço, então são diferentes equipes em diferentes lugares, então tudo isso acaba que influencia, rotina, né? Então tudo isso influencia sim no resultado. A gente tem hospitais que estão montando times, então assim, isso é muito, isso tranquiliza muito com relação a isso, porque a partir do momento que você tem um time, né, preparado para lidar, e melhor assim, todo mundo falando a mesma língua, acho que isso é fundamental para a gente conseguir, né, e aí vai a complementação, é multidisciplinar, né, todo mundo tem a sua expertise para trazer, para saber como otimizar, né. Eu tava até brincando com uma colega, porque é isso, né? A gente sempre preocupado com questão de volume e tal, então a gente sempre fica, presta atenção no balanço e tal. Então, fui fazer uma brincadeira com uma colega, eu falei, tô cuidando aqui do pulmão, você cuida do rim. E a gente fez, né, tipo, uma descontração nesse sentido. Então, acho que assim, é isso. Precisa ter um entrosamento, todo mundo precisa saber o que está fazendo para não ter essa divergência de conduta, né? Porque eu acho assim, às vezes mais deletério, mesmo que cada um pense de um jeito e não tenha ninguém errado, mudar a estratégia o tempo todo é ruim para o paciente, né? E, assim, a referência que eu tenho é ou você segue a placa ou o GPS. Se você for seguir os dois, também você não chega em lugar nenhum. É mais ou menos essa situação. Então, assim, todo mundo tem que estar ali, todo mundo tem que estar sabendo do que está falando. Quando vier algo para discussão, tem que todo mundo entender o conceito e aplicar. E eu acho que isso é fundamental. É um time realmente que faz o doente sair. Isso aí. Aproveitando só esse gancho da questão da nefrologia, né? Eu estava vendo uma discussão dessa paciente que estava com a gente lá em ECMO, sobre a questão do paciente quando ele necessita de suporte dialítico. Isso muda alguma coisa, né, na questão do ECMO? É importante, eu acho que é importante falar. Muda, né? Geralmente são pacientes, então o próprio sistema, né, pode gerar uma resposta inflamatória, então você vai ter deslocamento de líquido, né? Então assim, é muito comum você ver a paciente que está em ECMO, você chega para fazer a visita e está parecendo um balão, né? Então assim, essa questão de volume realmente é uma questão, é uma coisa que a gente fica bastante em cima, porque é o que no longo, não vou dizer nem longo prazo, porque não é um sistema de longa estadia, né? Mas assim, quando você tem um período maior, isso acaba que é fundamental e determinante no seu resultado. E são pacientes exatamente que, porque estão num trauma, né, complexo, acabam, é comum, não vou dizer que é normal, mas é comum desenvolver insuficiência renal também, e aí acabar precisando de diálise, né? Então a ECMO também permite né, a gente instalar o sistema no próprio sistema de ECMO, não necessário quando é somente a volemia, né? E a gente ainda pode usar somente um hemoconcentrador também no sistema, ou seja, só para retirar de líquido. Existe uma certa divergência com relação a isso. Algumas pessoas não acham isso o ideal, porque, como eu falei, manipulação do sistema, né, pode trazer algum tipo de risco. Acaba que na prática é mais fácil, mais simples, né? Você não precisa de um outro acesso num paciente que já está anticoagulado. Então, assim, acaba que facilita um pouco nesse sentido. E aí entra de novo, novamente, o time tem que ter experiência quando for fazer esses engates e tudo, né, não ter nenhum acidente, nenhuma intercorrência. Exatamente. Sibanto, quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo, né? Tem várias discussões que ainda não são certeza em relação à anticoagulação, quando você usa dois sistemas, né? Que aí a gente está falando de sangue circulando fora do paciente num volume muito significativo, lógico que muito mais pelo ECMO do que pela diálise. Mas tem toda uma necessidade de uma discussão colegiada para tomada de decisão. Eu vi uma vez utilizar o mesmo sistema, a anticoagulação foi proposta a ficar mais alto, o paciente acabou tendo um sangramento, a gente teve que voltar atrás. Então, acho que isso tem uma necessidade de experiência. Acho que o ECMO ele envolve uma questão de política de saúde, que, na verdade, a gente até nem sabe qual é o melhor modelo, se é um modelo de um grande centro, que parece ter um racional bastante significativo, ou se a gente deve capilarizar a utilização disso.
Mas é lógico que um centro que bota por mês 5 ECMOs e o outro que bota 1 ECMO por ano vai ter um desfecho justamente por esses aprendizados. E é natural que as pessoas que não tenham contato com o método, elas tenham várias dúvidas. E dúvidas que, às vezes, a experiência do serviço já sanou, como a utilização de algumas drogas que podem impactar no ECMO, e aí tem alguns serviços que proscrevem, dizem que não fazem aquela medicação, tem outros que fazem. Faz parte de uma estratégia, faz parte de um aprendizado coletivo, e não tem perguntas tão fáceis de responder assim. A diálise sempre é uma discussão, mas eu acho bastante factível utilizar o próprio sistema e com bastante êxito, sendo objetivo em relação a essa resposta, né? Perfeito. Tem tempo máximo para uso de ECMO? Pergunta do Mataus aqui. Não tem um tempo máximo. Assim, não é, né, a proposta, né? Mas existe na literatura ECMOs de meses, né? Então a gente nem entrou nesse mérito, eu nem comentei, né? Existem cânulas, né, como a Avalon, por exemplo, que é uma cânula só que ela drena e devolve, né? Então assim, a gente pode botar uma cânula na jugular. Por exemplo, um paciente que está na lista de transplante de pulmão, que às vezes demora para obter um órgão, ele não precisa ficar acamado, sedado o tempo inteiro. Então, com esse tipo de cânula, você pode, inclusive, estubar o paciente. Ele está acordado ali e está fazendo até uma fisioterapia. Então, ele não fica, né, definhando, desculpa até o termo, né, mas aguardando, então, o órgão. Então, assim, não existe um tempo, né? Mas quanto mais tempo, mais complicação. É uma coisa, né? Uma questão de duração do sistema. Se o sistema funciona e o paciente, né, precisa, segue. Acho que, se eu não me engano, o mais longo, não sei se posso estar falando errado, se eu não me engano, é 3, 4 meses. É bastante tempo. Está muito ligado à etiologia, né? Porque no ECMO VV tende a demorar um pouquinho mais do que um ECMO VA, e também depende da patologia que gerou o ECMO, né? Aquela questão do prognóstico, de que vale a pena colocar ou não, traz também a experiência prévia com determinada doença para saber quanto tempo você vai ter que se preparar para enfrentar aquele suporte, né? Principalmente quando é uma terapia de ponte para um transplante, por exemplo, aí você tem que estar preparado, como o Paulo falou, para uma estratégia de longa data e que não tem dia certo para acabar. Ó, botou tal dia, tem que sair tal dia. Mas vai aumentando a chance de complicação infecciosa, complicação tromboembólica, complicação de hemólise, complicações múltiplas que a gente tem que estar mais atento ainda, né? Perfeito. Eu acho que eu cortei o Paulo, ele ia falar alguma coisa ali, ele começou segundo, exatamente. Eu queria saber a sua opinião. Não sei se você tem alguma coisa para como referência de duração, e aí foi perfeito, tá ótimo. Tem uma pergunta sobre eco aqui, que você já chegou a comentar com alguma coisa aqui sobre o eco, né? Não sei se você lembra, eu já entrei no ECMO contigo para te ajudar. Lembro. Tempo atrás, para posicionamento de cânula, né? Exatamente. Geralmente faz transofágico, né? Mas também pode fazer transtorácico dependendo da janela, né? Se a janela estiver boa, dá para fazer transtorácico para posicionamento de cânula também, né? Aí aqui está perguntando qual a experiência em uso de ECMO VV em paciente com pneumodiastino. Achei bem específica essa aí. Assim, a gente tem o pneumodiastino por si só, né? Não caracterizaria, assim, a menos exatamente isso, que a gente tenha algo hipertensivo, com compressão, né, e tal. Então, assim, a gente tem alguns casos, né, teve um paciente que a gente colocou e ele tinha pneumodiastino, até depois ele foi para uma tomografia e era algo enorme. Se ele tivesse precisando de qualquer suporte de vasopressor ou algo assim, eu ia achar que ele estava realmente tamponando, porque era algo absurdo. Mas assim, não, a menos que a gente tenha comprometimento, né, então assim, que tão grande, mas aí eu acho que eu abordaria o pneumodiastino. Não sei se né, num cenário, como você falou, é bem específico onde isso se encaixaria, talvez uma lesão que não possa ser abordada nesse momento, e aí a gente coloque, né, a ECMO como um suporte para eventualmente conseguir desescalonar as pressões, aí num outro cenário tentar abordar
Acho que aí entra também na coisa de cada caso é um caso, mas não veria assim, o pneumomediastino como uma indicação. Mas fuga aérea é uma indicação, então se a gente tem uma fístula, algo que seja, entraria nesse critério, talvez. Que eu acho que a pergunta dele foi mais no sentido de que no cenário de Covid está tendo muita complicação do ponto de vista pneumomediastino, pneumotórax, eu acho que foi mais nessa questão mesmo, né? Pergunta de um colega ilustre, Dr. Ricardo Calado, grande abraço. Na falta de equipes de perfusionistas, é plausível se treinar enfermagem para fazer perfusão? Acho que essa questão é mais para o Paulo, né? Então, assim, como funciona fora do Brasil? Fora do Brasil, você não tem o perfusionista 100% do tempo lá, né? Então, geralmente são serviços, não sei, tipo fora do Rio, né? Mas no Rio que a gente tem, não tem um serviço único. Então, você tem um serviço onde geralmente está tendo um programa, onde o perfusionista está ali para fazer até uma cirurgia, etc. e tal, ele desce, passa a visita, e aí depois, a partir daí, ele fica num esquema de stand-by. A enfermagem é treinada, então, assim, as pequenas coisas ela vai saber, ou vai ligar e vai fazer um troubleshoot no telefone, vai orientar, e ele vai se deslocar, e se ele precisar ir, ele vai também, né? Então, assim, não é obrigatório, né? Mas é exatamente isso. Como tem essa rotatividade grande, é difícil você ter esse time montado, etc. e tal, acaba que fica. Outro aspecto também é o seguinte, a ECMO VV, né, é também menos complexa do que a ECMO VA. Então, assim, o que a gente tem feito, inclusive por uma escassez, né, de profissionais no momento, em alguns onde o sistema já está, né, melhor, a coisa já está mais arrumada, ou até em hospitais onde a gente já tem um time que o pessoal está mais familiarizado, né, e a gente tem alguns hospitais onde a gente já está com um time treinado, a gente faz um esquema exatamente como esse de visita. Então, o perfusionista vai, olha, dá aquela investigada no sistema, né, como o Silvano falou, a gente vai ver se tem trombo, vai ver se está tendo qualquer coisa, vai fazer a inspeção, e aí qualquer coisa ele aciona a gente, etc. Mas é uma visita, a menos que tenha alguma intercorrência, ou então, por exemplo, um exame, vamos agendar uma tomografia, ele vai, se desloca, participa do transporte, né? Mas não fica o tempo todo ali do lado da máquina. Então, simplificando, sim, é possível. Mais uma pergunta aqui do Rafael, para a gente finalizar, que eu acho que já encerrou. Qual o índice de AVE hemorrágico em pacientes que estão fazendo uso de ECMO? Como o paciente acaba utilizando anticoagulação, acaba sendo um risco, né? Ele tá dizendo que está vendo um índice alto de AVE hemorrágico em paciente em uso de ECMO. Eu não vou saber, peço até perdão, eu não vou saber te dizer um número. Eu vi um caso nessa leva, né, que a gente está tendo aqui, assim, eu realmente não vou saber te dar uma estatística com relação a AVE. Eu não acho que seja, assim, na minha experiência, não é tão grande. Eu não sei. Eu acho que tem muito a ver com a experiência do serviço. É descrito, sangramento, é uma complicação do ECMO, mas eu acho que a manipulação ali do protocolo, né, que se foi testado ou não, por exemplo, atualmente o protocolo que a gente está utilizando no ECMO VV não faz mais bolos. É uma adaptação que o serviço optou. Então, eu acho que a gente não vai ter um número porque vai depender do serviço, como eu falei. Se é um grande centro com um grande número de expertise, provavelmente vai ser um número menor, mesmo percentualmente falando. Então, acho que não se tem uma resposta plena para essa pergunta. Então é isso, galera. Agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que foi uma discussão bem interessante. Eu acho que trouxe uma luz bem legal para o pessoal. O feedback que a gente está tendo aqui no chat, excelente. Paulo, muito obrigado pela tua presença e por compartilhar a sua experiência. Todo mundo, eu já postei lá na página, nos stories. Segue o Paulo lá, que ele vai trazer um monte de informação para vocês a respeito de cirurgia cardíaca, tá? Vamos mais para frente, vamos fazer novos eventos também relacionados à cirurgia cardíaca, né? Conversar sobre outros assuntos também, inclusive. Beleza? Cibanto sempre presente aí. Eu tô perturbando o Cibanto aí para a gente fazer uma sequência de lives de Covid, porque agora que a pandemia chegou, já tá chegando aqui a água tá chegando aqui no pescoço agora já, né? Então eu acho que é importante. Mais um caixote, né?
Exatamente. Outro caixote. Eu acho importantíssimo trazer essas informações, porque, bem ou mal, tá todo mundo envolvido. Agora eu fiquei direto agora envolvido nessa pandemia, agora eu vou tocar o CTI Covid também, entendeu? Então eu acho que vale a pena a gente trocar essas ideias, trocar essas oportunidades aí, que eu acho que quanto mais informação a gente traz para o nosso povo, né, a gente ajuda a salvar mais vidas, né? Porque não é todo mundo, é uma doença nova, a gente está aprendendo ainda, e eu acho que com informação a gente aprende cada vez mais e a gente dá o melhor tratamento para os nossos pacientes. Considerações finais, galera. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite aí, foi um prazer enorme, né, poder trocar experiência. Sibanto, foi um prazer te conhecer, eu já tinha adorado lá a live, achei que foi uma troca de conhecimento, então estou ansioso aí para acompanhar as próximas realmente. Então foi muito gratificante poder aqui trocar a experiência, então muito obrigado pela oportunidade. Eu digo mesmo, cara, imenso prazer de participar aí de discussões como essa. Acho que todo mundo cresce, acho que a gente aumenta o nosso propósito aí de militar dentro desse universo da terapia intensiva, da cirurgia cardíaca, da cardiologia, quebra muro. Acho que é um local democrático e também foi um prazer te conhecer. Foi ótima conversa, cara. Obrigadão aos dois. Eu que agradeço. Bruno, obrigado aí novamente. Isso aí, galera. Todo mundo seguindo a rede social dos dois, tá bom? Tá lá nos stories, é só chegar lá e seguir as redes sociais dos dois, tá bom, galera? Pessoal, aí assim que a gente definir a live da semana que vem, eu comunico para vocês. Sempre um prazer estar presente aqui com vocês. Grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.